Todos bem? Retomando então o nosso espíritos, nós estamos falando lá da emancipação espiritual, né, do capítulo 8º, que eu acho que hoje a gente consegue acabar, tá longo, né? Mas estamos lá falando sobre a emancipação da alma, que é o quê? A liberação da alma do nosso corpo. Quando dormimos, quando estamos mediunizados, quando estamos hipnotizados, quando estamos mais para lá do que para cá, no nosso linguajar, a nossa alma se emancipa, ela se liberta do corpo. Ela se liberta parcialmente, deixando na gente mais ou menos lembranças e sensações. É disso que trata o capítulo 8º, tá? E aí a gente estava falando lá da dupla vista, né? Então, só para a gente relembrar, dupla vista é uma faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Tá? Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. E a gente falou para vocês que a alma se irradia, ela vai longe, ela vai distante. Quão distante ela vai? De acordo com o seu grau de evolução. Quanto mais evoluído o espírito, maior é a radiação da alma, maior é o entendimento, maior é o alcance, maior é a luz desta alma, tá? Aí o que é mais interessante, né? A gente está vendo a segunda vista, que é mais ou menos, traduzindo para simplificar para a gente, a vidência, a clara evidência. A gente ouve, sente e vê coisas que a gente não vê no plano material. Isso aqui é a dupla vista. Pergunta interessante, né? A 450, só para a gente relembrar. Essa dupla vista aí é suscetível de ser desenvolvida pelo exercício? Muito importante essa frase do Espírito de Verdade. Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então aqui a gente relembrou a vocês que tem muita gente dentro do Espiritismo que entende que a mediunidade não pode ser desenvolvida, ou que não pode, ela tem que ser nata, e quem tem, quem não tem. Mas não é isso que o Espírito de Verdade fala. Ele fala que do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Beleza? E paramos por aí. Então agora vamos retomar, né, para a gente concluir a dupla vista, o 452. Então estamos na questão 452 do Livro dos Espíritos. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? O Kardec, ele lembrou que muita gente no leito de morte, numa grande dificuldade, correndo um grande perigo, acabava vendo coisas que não eram normais para a pessoa. Por isso que ele faz essa pergunta. É certo que certas circunstâncias desenvolvem esse poder de ver o plano espiritual? E o Espírito de Verdade nos fala que a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-lo. Exemplo típico. Quem aqui nunca ouviu a história da pessoa que no leito de morte, nos seus últimos momentos, vê o quê? Seus entes queridos. Já desencarnados, olha, eu estou vendo seu pai está aqui, veio me buscar. É, mãe, né? Nós temos aí uma parente afastada, tia Cecília, que já estava bem idosa, muito idosa. Fomos visitar, ela estava de cama, 90 e poucos anos de idade, e ela virou-se para nós e falou assim, que ela morava em Dourado, ele falou, bom, precisamos ir embora para casa, estamos indo embora para São Carlos. Eu falei, não, fica aqui, olha quanta cama tem um monte de gente aqui para cuidar de vocês. Nós achamos melhor ir embora rapidinho, né? Vamos embora daqui, né? Então veja, o que é isso, gente? É uma dupla vista.
está enxergando com os olhos da alma. O outro já está vendo o mundo espiritual, né? A dimensão que convivemos, a dimensão próxima, né? Quantos livros nós não temos, e vídeos e filmes da tal da EQM, experiência de quase morte. E os relatos são todos idênticos. A pessoa tem uma parada cardíaca por N motivos, vê um túnel de luz, sente-se atraída, sente-se muito bem, conversa com alguns entes queridos e de repente volta e acorda na sala do hospital, com o médico fazendo uma ressuscitação cardiopulmonar, tomando choque. Coma também. No coma, né? São pontos extremos. Então está lá. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial, que faculta ao espírito ver o que a gente não pode ver com os olhos carnais, com os olhos da carne. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Né? Veja que as grandes manifestações cristãs, católicas, ocorrem sempre também em épocas de pré ou pós-guerra. Pré ou pós-pandemias. Nós já tivemos outras pandemias. Tivemos a gripe espanhola. Matou mais de 28 milhões de pessoas no mundo. Né? E aí são momentos onde a gente tem aparições, onde as pessoas começam a ter uma visão um pouco mais espiritualizada. E aí o Espírito de Verdade fala, parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo, de combatê-lo, né? De amenizá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Então, tem vários exemplos sobre isso daí. Ok? As pessoas dotadas dessa dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. O exemplo mais típico, né? Os nossos grandes médiuns, conhecidos médiuns, Divaldo, Chico Xavier, que quando começaram a ter essas percepções da dupla vista, eles não tinham muita noção do que era aquilo. Para eles era normal, né? Para quem assistiu o filme do Divaldo, né, é interessante, até onde a gente está assistindo de novo, né? E tem uma passagenzinha bem curta, não vou dar spoiler do filme, mas vou, né, onde ele, criança ainda, com a mãe, andando na rua, e aí um grupo de meninos vira do outro lado da rua e fala, Divaldo, vem jogar bola com a gente que está faltando um. Aí o Divaldinho olha e fala assim, não está faltando um, fulano está aí. E a molecada sai correndo, porque não tinha o fulano. Só o Divaldo que estava vendo. Né? Chico Xavier, que tinha uma mediunidade fora do comum, completamente fora do comum, são várias as passagens dele, onde ele não sabe se a pessoa que ele está lidando está encarnada ou desencarnada. Não tem uma história que o Chico já era 2h pouco da manhã, lá em Pedro Leopoldo, já tinha psicografado, estava atendendo as pessoas, e aí vem uma senhora de muita idade, uma idade muito avançada na direção do Chico, e fala, Chico, ele se levanta na mesa e fala assim, a senhora está encarnada ou desencarnada? Ela fala assim, eu estou encarnada, Chico. Ele fala, graças a Deus então, né? Então vem aqui. Ele não conseguia distinguir em alguns momentos, né? Mas ele tinha consciência de possuir. Sim, sim. Porque a pergunta é se a pessoa tem consciência disso ou não. Isso. Nem sempre. Depois, quando eles desenvolveram e conheceram o Espiritismo, aí eles sabem que isso se trata de dupla vista. Mas ele não conseguia distinguir um do outro. Né? Contam as pessoas que conviveram com o Chico que ele andando na rua, ele virava, né, para a pessoa que estava lá e falava assim,
Você está vendo fulano do outro lado da rua? Se ele falasse que sim, ok, ele cumprimentava e seguia. Se falasse que não, ele ia até lá falar porque era um espírito. Então era uma dupla vista, da qual ele nem sempre tinha consciência se era um espírito ou não. Tá ok? Consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Ou seja, é tão natural para quem tem a dupla vista que ele nem sempre percebe. Se a pessoa não tiver um conhecimento espiritual, um conhecimento espírita, ele pode lidar com pessoas, conversar com espíritos sem ter a noção disso. Tá? Beleza? Poder-se atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentar de extraordinário, não tem mediunidade, não tem nada, mas elas apreciam as coisas com mais precisão do que outros. Aí o Kardec está se referindo àquelas pessoas que, quando olham para algo, olham com detalhes, conseguem perceber detalhes que a maior parte de nós não consegue perceber. Mas a resposta dos espíritos diz o seguinte: é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Porque, gente, o que é que nós somos? Nós somos almas. Nós somos espíritos encarnados, somos almas. Temos essas capacidades? Temos essas capacidades latentes. Podemos levantar esse véu? Alguns já levantaram, outros aí nunca vão levantar. Mas existem todas essas possibilidades. Falando. A intuição, como é que fica nisso? A intuição, nós estamos falando de ver. De ver. A intuição é uma forma de mediunidade. Né? Nós vamos ver no próximo capítulo. No próximo capítulo. Tá bom? Se a pessoa sonha uma coisa que acontece depois, ela teve uma presciência. Nós vamos ver isso também no próximo capítulo. Na interferência dos espíritos. Mas a gente já viu lá atrás, no sono e no sonho, a pergunta dela foi: quando a pessoa tem um sonho de alguma coisa que vai acontecer, ou que já aconteceu, né, de que vai acontecer... Ela sonha que vai acontecer e lá na frente acontece. E a coisa acontece. É uma presciência. Nós, quando estamos emancipados do corpo, quando a nossa alma está emancipada do corpo, momentaneamente, não desencarnamos. Estamos dormindo, estamos catalépticos, estamos estáticos, estamos sonambúlicos, né, ou mediunizados. Quando nós nos encontramos nessa situação, a alma, ela adquire todas as potencialidades do espírito e do perispírito. Lembra que a gente falou? Que ela enxerga pelo seu corpo todo, à distância, mesmo estando o corpo lá de olho fechado, dormindo, não é? E ela também acessa, em alguns casos, aos depósitos de memória de vidas passadas ou de fatos que poderão ocorrer. Então, a doutrina nos fala que sim, que a presciência, a gente vai ver isso também no próximo capítulo, a presciência das coisas é uma capacidade mediúnica. Ok? Então, ele pergunta aqui se essas pessoas que têm esse detalhismo e tal, ele fala que é sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor as coisas da matéria. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos. Presciência, eu sei o que vai acontecer. Pressentimento, eu sinto que algo bom ou ruim vai acontecer. Ok? Pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus, não em alguns somente. Tá? Então, pode sim. Então, com isso aqui, pessoal, a gente conclui o capítulo 8º, né, que fala da emancipação da alma. Isso aqui é uma figurinha para a gente ter uma noção do que é a dupla vista, né? A pessoa está lá, de olho fechado, enxergando com os olhos da alma,
situações, locais, coisas completamente diferentes. Ok?